Graças e paz, irmãos, amém? Quando eu subi aqui, eu pensei que o pastor não ia apresentar, né? E aí o pessoal fala assim, ó, vai ter aviso de novo. O cara só para dar aviso, o que ele está fazendo aí? Só que hoje eu estou aqui em cima com uma missão diferente, de trazer, não um aviso, mas algumas palavras que o Senhor tem para nós, amém? Eu senti de falar uma coisa antes aqui, que a Vanessa, minha esposa, falou assim comigo mais cedo. Fica de pé, Vanessa, saber quem é, de que eu estou falando, por favor. Ela falou assim, Mateus, cuidado, você tem umas falas meio radicais, você maneira, né? Pequena, raiz, né? Aí, só que o Senhor está me levando a falar uma coisa. É um breve testemunho, muito rápido, né? Que 10 anos atrás, quando se iniciou o nosso relacionamento, a gente se casou. A Vanessa, eu não frequentava igreja nenhuma, eu era eu era um ateu, graças a Deus, né? E aí a Vanessa tentando me levar para a igreja, eu falei assim, tá, eu vou, eu topo. Mas a minha intenção secreta era ir para a igreja para achar os problemas e conseguir convencê-la de que aquilo não valia a pena, né? E deu errado, né? 10 anos depois, estou eu aqui em cima falando com vocês. Amém? Bom, queria que primeiro todos ficassem de pé para a gente ler a palavra. O Lucas, você projeta lá para a gente, 1 Samuel, capítulo 17, de 41 a 47. Quem está com sua Bíblia, procure, celular, tablet. Amém? Começa a leitura. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Pode assentar, por favor. Irmãos, esse aqui é um trecho de um texto sobejamente conhecido, que não fala o nome do filisteu nesse trecho aqui, mas ele está falando de Golias, né? Golias, que é o famoso gigante, que é mais ou menos, tipo assim, você pegar o netinho ali, que cara forte, ele pegar, botar um em cima do ombro do outro, dá mais ou menos o tamanho do cara, né? Assustador, e que desafiou o exército de Israel por 40 dias, acovardando o exército, e Davi foi quem tomou a providência de enfrentá-lo, né? Fez esse belíssimo desafio aqui, que é um desafio muito bom para a gente ler com o momento que você está se sentindo fraco, né? Intimidado. E o resultado, todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, Golias foi derrotado. Mas antes de falar mais sobre esse pormenor, eu queria que o Lucas projetasse uma imagem aqui para a gente, né? Queria falar sobre exércitos, pois Davi invoca o nome do Senhor dos Exércitos, né? E eu queria falar sobre o conceito, um pouco do conceito da palavra exército, né?
que ela vem do latim exércitos, que significa grande número de soldados, e derivado de outra palavra também chamada exercere, né, que significa adestrar, colocar para trabalhar, colocar em prática, de certa forma, disciplinar. A junção da parte ex, que significa para fora, com arcere, que resulta em exercere, né, significa empurrar, pressionar. Então, a gente pode entender que o exército, ele é uma organização que vive empurrar para fora as ameaças à nossa nação, à nossa cultura e aos nossos valores, né? Obviamente, houve inúmeras distorções sobre o conceito e o uso dos exércitos, que são conhecidos de nós, mundo afora, mas a gente percebe que a origem da palavra teve como a sua primordial intenção a proteção da dignidade e dos valores de um povo, certo? E é uma forma de defender o povo contra ameaças externas. Ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, a gente percebe que houve diversos momentos de ameaça ao povo de Deus. E o povo de Deus se encontrou ameaçado, encurralado, oprimido em várias situações, né? E isso é uma coisa que acontece porque nós sabemos, se você olhar em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz do maligno. Então, tudo aquilo que pode nos ameaçar está à nossa volta. E o povo de Israel foi ameaçado várias vezes, e até hoje nós continuamos sob ameaça, sob risco, né? E se você observar as vitórias do povo de Deus sob suas ameaças ao longo da história bíblica, né, elas nunca foram concedidas somente devido ao poder bélico do povo de Deus ou a estratégias bem elaboradas dos militares. Sempre houve poder bélico do povo de Deus e sempre houve estratégia dos comandantes, mas elas nunca foram responsáveis sozinhos pela essa vitória, ok? Aí tem alguns exemplos que eu queria trazer para vocês de situações como essa. Com relação ao povo hebreu, que após 400 anos de escravidão, né, Deus providenciou a libertação deles através de Moisés, né, levantou Moisés. Moisés havia sido um príncipe guerreiro na juventude, mas não foi como guerreiro que ele prevaleceu e liderou o povo de Israel, e sim como líder espiritual. Ele passou por um longo período de maturação, para ele sair de um príncipe guerreiro para um homem de Deus guiado e que guiava o seu povo, né? E na libertação dos hebreus houve uma manifestação fortíssima das maravilhas de Deus, através, principalmente, culminando com as pragas do Egito, ou seja, o poder de Deus, a mão de Deus fez presente ali de forma clara e visível para o povo, né? Então o povo hebreu, ele não precisou levantar um dedo ou armas para se libertar. Aquela era uma situação que ensejava guerra. Eles eram muito numerosos, mas eles foram libertados através da manifestação do poder de Deus somente. Nós temos também em Juízes, os capítulos 6 e 8, que é a história de Gideão e os 300, né? Que foi o momento que os midianitas e os amalequitas, eles causaram tremendo terror sobre o povo de Israel. Eles invadiam Israel, atacavam, eles quebravam tudo que existia, destruíam, roubavam, a ponto dos israelitas terem que construir cavernas para se esconder e enterrar as suas colheitas para não serem roubados, não passar fome. Foi um momento terrível para a vida deles, né? Deus levantou Gideão, que o povo todo estava covardado, Gideão era um deles também. Ele foi levantado por Deus, Deus teve que insistir com ele, porque ele foi teimoso, né? Chegou para ele, falou, mas ele não queria assumir a liderança sobre o povo. Ele dispôs, após levantado como líder, de mais de 30 mil soldados, e Deus colocou o povo à prova, reduzindo esses 30 mil soldados a 300 somente, né? E esses 300 soldados, armados com tochas, escondidas dentro de cântaros, né? E somente usando gritos emitidos pela sua própria voz, eles causaram uma derrota tremenda sobre os inimigos, midianitas e amalequitas, né? Eu vou falar mais detalhes sobre isso depois, né? Que eles realizaram um ataque entoando o grito de
a espada de Deus e de Gideão, e eles causaram confusão no arraial e os inimigos se mataram uns aos outros. Isso aí foi uma manifestação clássica do poder de Deus, né? E por fim, entre esses exemplos, o trecho que eu li acima vem desse trecho da Bíblia, que é em 1 Samuel, capítulos 17 e 18, que é a saga de Davi contra os filisteus, né? Que os filisteus, eles juntaram forças para a guerra e avançaram sobre o povo de Israel. E o rei Saul, ele perfilou seus exércitos frente a frente ao exército dos filisteus em linha de batalha. E aí foi aí então que surgiu Golias, né? Golias desafiando o povo por 40 dias, gerando tremenda vergonha no povo e medo, né? E ele fez o desafio e era um cara intimidador, como a gente falou. Só a ponta da lança dele pesava aproximadamente 7 quilos. A última vez que o Netinho me deu 7 quilos lá na academia, eu fiquei 3 semanas sem voltar. E era esse cara que Davi, né, tinha que enfrentar. Então, assim, ele imbuído de uma ousadia de só quem tem plena fé que o Senhor dos Exércitos está com ele e ele tem o seu favor, pode ter. Só alguém com aquela fé era capaz de fazer isso, né? E ele sabia que o Senhor dos Exércitos ia entregar o inimigo em suas mãos e que o Senhor era o dono da batalha. A batalha era dele. Nesse momento de ameaça, o povo teve que se lembrar, de fato, em cada um deles, que a batalha não era deles, era do Senhor, em vários graus diferentes de ação. Eles tiveram sempre que agir, mas quem agiu e ganhou foi o Senhor. Eu queria que projetasse aqui, Lucas, se vocês puderem abrir a Bíblia também, em Êxodo, capítulo 14, versículos de 11 a 16. Vai não, vai não. Amém? Está lá. Disseram a Moisés, disseram aqui, está vindo de outra parte, né, de outro versículo, e é o povo falando com Moisés, né? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Mas agora eu faço um parêntese, o que o Senhor diz a ele mostra que Moisés, pelo menos a mim, ele não estava calmo, sabendo o que fazer também. Ele deu uma demonstração de liderança para o povo. Mas aí disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Nesse trecho aqui, a gente tem registrado algumas passagens sutis que constituem a mensagem que Deus tem para todo mundo que tem medo, né? O povo estava com medo, tinha acabado de sair do Egito, tinha saído debaixo de grandes milagres e maravilhas que Deus fez, e ainda assim, que eles se depararam com o mar à frente, eles não acreditavam que mais uma providência poderia ser tomada a favor deles. O faraó se arrependeu de ter libertado, veio atrás, né? E eles se sentiram desesperados e ninguém sabia o que fazer, ou seja, o povo se acovardou, virou-se contra o seu líder. O líder tinha feito uma coisa que ninguém esperava que fosse feita. Aliás, Moisés sofreu com o povo, né? O tempo inteiro o povo duvidando dele, até nos próximos 40 anos também. E Moisés parecia apático também. Foi um momento que ele também não sabia muito bem o que fazer e falar. E assim, a gente, nos dias de hoje, com grande frequência, a gente vive com medo. Eu vivo com medo, a gente sente medo. Se você olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor, são circunstâncias que nos levam a ter medo, né? Nós somos a geração das doenças psíquicas, né? A geração da ansiedade, do estresse, da depressão, ter que tomar ansiolítico, remédio para dormir, remédio para acordar, né? Nós vivemos nessa geração. E esse mundo moderno que a gente vive, nós vivemos tempos com grandes ameaças às nossas vidas e à nossa família. E se a gente fosse garantir somente na nossa força,
dificilmente a gente consegue ficar equilibrado emocionalmente, porque a gente sabe que até certo ponto vai a nossa força, mas o imponderável pode acontecer à nossa volta, né? O mal que cerca a gente, ele parece que prevalece por todo canto. Como a gente disse, o próprio Deus nos disse, né, na sua palavra, o mundo jaz do maligno. A gente tem violência urbana, crise econômica no Brasil e no mundo, né? Tensões de rumores de guerra, Estados Unidos, Rússia, China, agora estão inventando essa novidade, né? Falta de valores nas gerações mais novas, pai matando filho, filho matando pai, a gente não confia em mais ninguém, né? Antigamente você tinha gente de confiança, né? Gente de confiança para deixar seu filho, hoje a gente tem, mas quando você vê crime na TV, foi gente de confiança que fez, geralmente, né? Então, e fora o conteúdo que é veiculado na mídia, né? O bombardeio que a gente recebe, TV, internet, rádio, de mensagens que tentam tirar a gente do nosso caminho, nosso propósito com Deus. Então, se você olhar, é uma batalha impossível de ser vencida de forma carnal, com o nosso braço, correto? E agora, né? Todas essas forças, esses problemas, eles são um tipo do exército filisteu, perfilado contra o exército judeu e com Golias a seu lado, né? E aí, o que a gente pode fazer com isso? Com essa nossa força contra essa imensidão de inimigos? Teoricamente, nada. E aí eu entendi uma coisa, irmãos, estudando aqui, Deus me deu uma revelação sobre isso, que nós temos que reconhecer que as nossas batalhas são do Senhor. O Senhor dos exércitos é o dono das batalhas. E Ele pode colocar a vitória em nossas mãos, somente Ele. Aí eu queria ler um salmo, não por coincidência, de Davi. Lucas, você projeta ele para mim, o Salmo 46, né? Versículo 7. Eu queria que vocês, cada um, olhasse para o irmão que está do seu lado e declarasse esse salmo para ele. Fala para o seu irmão: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Agora, já caminhando para o final, olhou o relógio, mas tem tempo ainda. Eu queria saber se vocês perceberam algumas coisas nas passagens que nós estudamos anteriormente, algumas coisas em comum entre elas, as passagens do povo, né, dos hebreus, de Gideão e de Davi. Primeiro, o povo estava sendo oprimido, uma situação de opressão que nós também vivemos, não é diferente do que temos no dia de hoje. O inimigo era aparentemente impossível de ser derrotado, também comum ao que nós temos hoje. E o favor do Senhor dos Exércitos era essencial para a vitória daqueles povos. Talvez seja o ponto menos comum com os dias de hoje, porque a gente reluta em ter o favor do Senhor dos Exércitos, né? A gente reluta em entregar a nossa batalha na mão dele. E aqui Deus me falou algumas coisas fundamentais no meu coração. Primeiro, que eu acho que cada um deve levar para a sua vida aqui: confie, tenha fé nele, né? Entregue suas batalhas a ele. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. E outra coisa que tem, a segunda coisa, é que Deus não fez por esses povos algo somente porque eles pediram ou porque viu a nossa aflição, né? Todos os casos, o líder em questão, ou o povo, ele teve que se posicionar. Não foi só, faço uma oração e Deus me entrega o milagre, né? No caso de Moisés, naquela situação específica, em várias outras, ele se posicionou também. Ele teve que levantar a vara, e o mar se abriu. Gideão e os 300 dele tiveram que trocar a trombeta e gritar, coisa de louco, né, que eles fizeram. Fizeram aquela loucura e teve o seu resultado. Eles se prepararam para aquilo também e fizeram. E o Davi, ele teve que juntar 5 pedrinhas, levar a funda dele. Ele abdicou da armadura de Saul, que Saul tentou dar uma armadura para ele, que é uma coisa que
eram proteções humanas, né, que ele rejeitou, e atirou a pedra. Ele teve que atirar a pedra, acertar Golias, e ainda cortou a cabeça dele com a espada. Ou seja, se você esquecer que Deus existe, ele fez tudo, né, boa pontaria, tal. Então, assim, ele tinha muito preparo, mas ele sabia, estava rendido, que o favor de Deus é que deu a vitória para ele, né? Então, irmãos, a gente não pode ter medo, a gente tem que ter fé, confiar em Deus, saber que a batalha é do Senhor, mas, acima de tudo, a gente tem que se posicionar. É necessário que a gente tenha um posicionamento, né? Agora, que posicionamento é esse? Vocês podem estar olhando e me perguntando, que posicionamento é esse? Irmãos, nós temos que buscar a palavra de Deus, buscar intimidade com Deus, com Jesus, estarmos ali conectados com Ele através da sua palavra, buscando conhecimento da fonte. Nós temos que orar muito, jejuar também, né? E crer que o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado, porque todas essas atitudes nos levam irremediavelmente a quê? A termos disciplina e a sermos purificados. A gente se purificar, porque você ter uma vida buscando ser a imagem de Cristo. Esse é o posicionamento que precisamos ter, né, diante de Deus. Acho que eu estou um pouco adiantado, mas eu queria que vocês ficassem de pé, por favor. Queria chamar o pastor Wellington aqui. Para a gente poder fazer o encerramento. Amém, queridos? Quantos receberam a palavra de Deus no seu coração nessa noite? Amém?